Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Crypto. Hoje vamos falar essencialmente sobre algumas altcoins. São as altcoins preferidas do pessoal, nomeadamente aquelas que estão no top 10, e acho que são as que nós devemos dar mais atenção e não tanto a moedas de curtíssimo, de curtíssimo market cap, que são efetivamente muito mais voláteis. Lembro sempre que quando estamos a analisar altcoins que está dependente da rainha e do rei. Estamos a falar de Bitcoin e Ethereum, portanto já sabem tudo o que eu vou dizer. É à condição, ok? Se uma dessas senhoras ou senhores espirra, toda a gente fica constipada, está bem? Vamos então falar sobre notícias. A nível de notícias não encontrei muito, encontrei apenas que temos a Phantom, a sua stablecoin, que perdeu também o PEG, portanto é mais uma. Parece que estão a perder um animal de estimação. Onde é que está o PEG? Onde é que está o PEG? Pronto, é triste que isto esteja a acontecer. E não deixa de ser também de lamentar que dois projetos que tinham uma imagem, não vou dizer à prova de bala, mas muito boa, como Luna e Phantom, têm neste momento uma reputação bastante mais baixa. Então Luna nem se fala, não é? Portanto, a única certeza que nós temos de facto é que a incerteza é a norma deste mercado e que hoje estamos assim e amanhã provavelmente vamos estar de maneira completamente diferente. E naquela ideia que é muito grande para cair, sinceramente isto não se aplica neste mercado porque todo o mercado ainda é muito pequenino, está bem? Outra notícia, mas eu aqui não trago, mas o pessoal tem-me mandado vários recortes dessas notícias que têm a ver com Portugal e a situação do nosso Ministro das Finanças ter falado na regulamentação das criptomoedas. Não foi falado nenhum prazo em particular, nem foi dito os valores de taxação, e também disseram que não querem ir contra o investimento estrangeiro. Portanto, eu acho que vai haver uma legislação de equilíbrio e vamos ver se eles pegam de facto naquilo que está o diploma alemão, em que valoriza a ausência de trades durante um ano, ou seja, o pessoal que faz hodl durante um ano em Bitcoin e BTC, por exemplo, para não pagarem IRS. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Também ainda é um bocadinho cedo falar sobre isso. A nível de zonas de liquidação, apenas para vocês ficarem a par aqui do Kingfisher, claramente esta zona aqui dos 30 mil e qualquer coisa, que julgo que já foi atingido este valor, mas nós temos muito imã, digamos, aqui para estas zonas aqui, destas longs, estão aqui mais para baixo, a zona aqui dos 21 mil, a zona dos 24 mil, a zona dos 27 mil, são claramente zonas de atração, em que estas longs que já estão neste momento em funcionamento, não é? Ativas, têm estas zonas de liquidação nas zonas que referi, então podem servir como imã para ir buscar liquidez nestas zonas mais inferiores, o que não seria de estranhar, apesar de no curto prazo tudo apontar para uma subida, mas a BTC anda há 7 semanas, esta é a 8ª semana consecutiva, a contrariar o pessoal que é mais bullish. E podemos ir para a 8ª ou para a 9ª, a gente nunca sabe. Uma coisa é certa, nunca esteve tanto tempo a cair. E mais cedo ou mais tarde isto irá virar. A nível de liquidações de shorts, temos acima dos 33 mil, portanto 33, 34 mil. Temos também a zona aqui dos 37 mil, zona dos 38 mil provavelmente. E depois temos aqui uma também bastante significativa, que é a zona dos 42 mil. E depois a maior delas todas é a zona dos 51 mil dólares. Relativamente a Ethereum, temos para liquidações de shorts a zona aqui dos 2200 qualquer coisa, é uma zona bastante grande. E depois temos na parte inferior a zona dos 2000 até mais ou menos a zona dos 1800, 1600, 1400 dólares, que neste momento são as zonas de liquidação para as longs. Reparem, os raios aqui que estão envolvidos nas zonas de liquidações das longs são claramente superiores às liquidações no global das shorts. Portanto, a tendência parece que a médio prazo ainda vamos lá mais um bocadinho mais abaixo buscar esta liquidez. Aqui não deixa de ser curioso o que está a acontecer com a China. Este gráfico que vocês estão a ver aqui está relacionado com a mineração. Portanto, a China, quando baniu a mineração no seu território, tivemos um claro desaparecimento desta zona aqui laranja. Nos últimos anos, desde 2019, aquilo que nós podemos ver é que a tendência de facto era de descida do número de mineradores na China. Mas o que não deixa de ser curioso é que, apesar de ser proibido minerar Bitcoin na China, reparem que já está a rondar quase os 20% dos chineses não, o hash rate neste momento já está 20% dele alocado na China, o que não deixa de ser muito curioso. Também de referir que os Estados Unidos
claramente, esta boca claramente está a abrir, portanto, os Estados Unidos neste momento são os maiores, os responsáveis maiores pela mineração da BTC, e depois, se eu não estou enganado aqui nas cores, parece-me que está aqui o Cazaquistão nesta faixa aqui que vocês podem ver. Portugal, nem vê-lo. Outro dado também aqui muito curioso aqui da Glassnode, em que eles falam no Realized Price, ou seja, o average cost, digamos assim, o preço médio da BTC, e que quando costuma acontecer a capitulação ou a exaustão do mercado do bear market, nós costumamos ir um pouco abaixo dessa zona, vamos chamar de suporte, dessa linha. Em 2018, reparem, nós viemos abaixo desse valor médio, ok? O valor médio devia estar para aí nos 5 mil dólares, 5, 6 mil, não estou enganado, e viemos mesmo aos 3 mil dólares. Em 2020, mais ou menos também na zona dos 6 mil, mais ou menos. E agora o que nós temos, o preço médio, o realized price, está nos 23.960 mil dólares, tendo a BTC atingido os 25.4 dólares há uns dias atrás. Portanto, há claramente margem para cair. Esta zona aqui dos 20, 21, 22, 23 continua a ser uma zona muito interessante, pela moving average também semanal de 200 períodos, que tem servido como suporte da BTC. Portanto, eu acho que o mercado a atingir esta zona não só foi o máximo anterior do bull market anterior, portanto vai servir claramente de resistência, de suporte, e vamos ter um bounce nessa zona, pelo menos é isso que me parece, mesmo que venhamos um pouco mais abaixo, se calhar para um raio fulminante de liquidação total e de exaustão total e desespero total. Eu acho que o fundo, as velas irão fechar mais ou menos nesta zona, se de facto viemos aqui abaixo e não termos um bounce e não conquistarmos zonas aqui mais acima, que depois já irei falar também sobre elas. Outro gráfico também muito curioso que aqui trago é o do Jurien Timer, que já partilhei não só no meu Premium, mas também no Twitter. Portanto, quem quiser entrar no Premium pode falar comigo, ou pode aderir também ao bot, que podem estar na descrição do vídeo, ou deste vídeo, ou também no Twitter, também tem lá o link para me acompanharem no Twitter, bem como o Telegram, tem lá os meus contactos todos. E também do curso, se quiserem também aprender algumas coisitas baseado naquilo que eu sei. Aquilo que nós podemos ver é que este rácio Bitcoin-ouro, ok? Por norma, quando há uma exaustão muito grande do mercado, costuma ultrapassar a zona aqui dos -2, certo? Aqui dos Bollinger Bands, que aqueles aqui têm assinalado. E que foi assim quando nós temos bounce assim, bastante agressivo. Foi assim em 2018, foi assim em 2019, foi assim também em 2019, quando foi o crash do Covid, e foi mais recentemente naquela altura de julho, lembram-se, em que tivemos uma queda dos 60 para os 30 mil e depois tivemos uma subida para os 65 mil. Agora nós estamos na zona dos menos 1.95, ou seja, isto significa que nós estamos num extremo claro de queda. Pode ir mais um pouco, pode, seguramente pode, mas é difícil o preço vir tão abaixo e não ter uma reação positiva. Eu diria exatamente a mesma coisa se nós estivéssemos numa parte superior, como nós podemos ver aqui no passado, em que o preço está tão esticado que depois é normal haver uma retração, mesmo que seja de curto prazo. Um momento agora para falarmos do nosso patrocinador. Temos a Delta Exchange, como vocês já conhecem, que podem fazer futuros, spot, podem apostar na volatilidade, podem apostar nos interest rates, no calendar spreads, podem trabalhar em options também, podem trabalhar em futuros nos pares BTC, o que não é muito comum, e também tem uma estratégia de robôs. E agora, por exemplo, vou-vos mostrar a parte do staking. O staking, por exemplo, tem o STT de 6% API, podem retirar quando quiserem, e apenas dizer que eu sei que há outras plataformas que dão pai o dobro, mas pronto, às vezes as pessoas têm aqui o dinheiro aqui parado, e em vez de ele estar parado, podem perfeitamente chegar aqui, fazer um staking, vamos pôr aqui 100 dólares, ok, já ali, e então vamos colocar como staking, e aqui depois vai aparecer os juros não, o STT acumulado nesse staking. Depois, quando quiserem, basta fazer unstake e voltar a utilizar, ok? Falando agora sobre os nossos gráficos, eu acho que é importante começarmos pelo dólar. O dólar finalmente está a mostrar alguma retração, não é por acaso que a BTC está a reagir de uma forma
pelo menos de um bounce, de um possível bounce. Temos neste momento aqui numa perspectiva semanal uma engulfing candle negativa, o que é bastante bom, mas a subida foi muito extrema, portanto não seria de espantar que esta zona aqui, que anteriormente foi de resistência, ou mesmo aqui mais abaixo agora, possa servir de suporte. O dólar está com muita força. Vamos aqui analisar aqui uma retração aqui de Fibonacci, que seria o ideal, ele vir aqui para a zona dos 101 dólares, 100 dólares, mas é tal coisa, neste momento tivemos um breakout de resistências anteriores e era importante para o dólar, numa perspectiva de dólar de ser forte, aguentar esta zona aqui dos 103, 102 dólares. No passado temos zonas de resistência, foi onde ela foi também reagir, a zona aqui dos 105, mas depois temos também a zona aqui dos 108, que poderá ser uma fase futura de obtenção de target aqui nesta zona. Portanto, aquilo basicamente em resumo, tivemos breakout do dólar e agora estamos numa correção, pode ser um retest. A nível de indicadores, parece-me que claramente vai continuar aqui durante mais algum tempo, algumas semanas, e se calhar vir atingir esta zona aqui de Fibonacci, mas a nível de price action, se ela aguentar aqui esta zona de suporte, pode vir aqui lateralizar e então fazer novo fundo para novo arranque. Muita atenção àquilo que vai acontecer. Vamos esperar que o dólar venha aqui para a zona dos 100. Seria bom para todo o mercado e ter um certo relief, pelo menos rally aqui na Bitcoin. Ao nível do Nasdaq, o Nasdaq reagiu numa zona que era perceptível, que era mais ou menos intuitiva de reagir. Eu já tinha aqui colocado esta zona aqui a verde. Viemos um pouco mais abaixo, buscar aqui liquidez. Estamos também a fazer uma engulfing candle. Sei que só é terça-feira. Na semana passada tivemos um martelo, que também é uma estrutura bullish. Estamos há 6 semanas consecutivas a cair, que também não é muito comum no Nasdaq. Acho que a última vez que aconteceu foi para aí há 2008, uma coisa assim. Se não aguentarmos esta zona aqui dos 11.900, provavelmente iremos cair para a zona aqui dos 11.000, onde está outro suporte. Também temos aqui o suporte diagonal aqui a branco, como vocês podem ver, é um suporte bastante importante para todo o mercado, é uma perspectiva macro, mas agora vou ser um pouco mais otimista. Eu acho que o dólar, com aquilo que está a fazer, e reparem, os indicadores estão exatamente a mostrar o oposto numa semanal. Aquilo que parece é que nós, nas próximas semanas, poderemos ir a esta zona, pelo menos esta zona aqui dos 13.100, ou mesmo aqui assim à zona de retração de Fibo, que é a zona dos 3.300 ou 3.800 e 3.900, porque aqui temos claramente resistência no passado, Golden Zone também, a retração aqui de 0.5, tal como aconteceu em 10 de maio de 2021, também foi uma zona de suporte. Portanto, não seria de espantar ver com o passar do tempo virmos esta zona ou um pouco mais acima e depois quiçá virmos novamente cá para baixo, ok? Até só ficarei bullish quando passarmos esta zona dos 14.800. Até lá a tendência está descida. A Amazon é outro ativo que eu queria vos mostrar, exatamente porque, sendo uma das maiores empresas de software, e a Bitcoin é software, não é? Como muita gente anda a dizer, é muito curioso ver a sua reação. A reação foi exatamente numa zona de suporte muito grande que aqui está, entre os 2100 e os 1600. Eu sei que isto é uma margem muito grande, mas reparem como ela reagiu. Caiu a pique, claramente a pique. Tivemos uma fortíssima zona de distribuição, precedida de uma zona muito grande de consolidação, e agora o que nós podemos ter também é uma nova zona de construção, se calhar aqui um pouco mais abaixo. Se por acaso fizer uma recuperação em V, claramente assim esta zona dos 2.700 será uma zona de resistência, bem como aqui moving average de 9 períodos que vocês estão a ver. E agora falando sobre as nossas criptomoedas, ora bem, Ethereum está perdeu estrutura, portanto a partir do momento que perdeu, na minha opinião, esta zona dos 2.400, invertemos a tendência, uma tendência que já vinha desde março de 2020, tivemos uma zona de acumulação e neste momento acho que perdemos estrutura, estamos a fazer altos mais baixos, estamos a fazer baixos mais baixos, portanto não há grande dúvida relativamente a isso. Ela reagiu num ponto-chave, na zona dos 1.700 dólares, reparem onde estavam estes raios, ok? Portanto ela reagiu muitíssimo bem. A minha dúvida, confesso, eu já estive aqui a puxar isto para a frente e para trás, a minha dúvida é se estamos perante um canal descendente ou mesmo um falling wedge, por exemplo, como vocês podem ver aqui que eu estou a traçar, baseado neste último fundo desta semana. Vamos ser mais pessimistas, vamos apontar para um canal descendente, que assim é mais fácil de lidar com as emoções.
E nós, aquilo que me parece, até pelos indicadores, a forma como eles estão a portar na semanal, é que nós não vamos ter já um bounce repentino, mas se calhar ainda vamos estar aqui mais 1 ou 2 semanas. Até podemos cair mais um pouco, fazer uma certa estrutura de fundo e depois, se calhar, quiçá virmos atacar esta zona aqui dos 2400 ou esta tendência, esta resistência aqui diagonal, fazendo um novo alto mais baixo, por exemplo, vindo, por exemplo, mais ou menos aqui, e podemos então fazer um terceiro alto mais baixo. E depois vamos ver se ela consegue estabilizar e consegue manter e não cair a fazer um novo baixo mais baixo. Se ela vier cá para baixo, continuamos numa tendência de descida. Se ela vier aqui, podemos até fazer uma estrutura de duplo fundo e então depois começarmos a galgar e atacando esta resistência diagonal e superando o breakout, o retest e siga para bingo para uma nova subida. Vamos continuar a acompanhar, não há bolas de cristal, pessoal, eu não vos vou dizer o que é que vai acontecer porque eu também não sei. Solana reagiu numa zona que era expectável, ou melhor, que havia boa probabilidade disso acontecer. Apesar dela ter perdido aquele suporte diagonal azul que nós temos aqui há muitíssimo tempo, em que estávamos também a fazer baixos mais altos, como vocês estão a ver aqui por estes riscos aqui a amarelo. Em o último baixo mais alto foi na zona dos $96. A verdade é que nós quebrámos com violência, mas bem como todo o mercado, e viemos fazer suporte à Golden Zone, a zona dos $56. E esta zona aqui, desde os 56 aos $20, eu sei que é um range muito grande, enorme, mas toda esta zona, como vocês podem ver aqui numa perspectiva de semanal, é que nós tivemos aqui muitas semanas a consolidar, pode perfeitamente ser o fundo para Solana numa estrutura de médio e longo prazo, se a BTC não passar abaixo dos $20.000. Se passar abaixo dos $20.000, podemos mesmo mais abaixo, à zona aqui dos 13, ou mesmo à zona dos $4, vai de reto Satanás, não vamos falar nessas coisas. Portanto, esta zona pode ser o novo fundo aqui de Solana e numa perspectiva de curto prazo, não seria de espantar uma ligeira subida, aqui fazer um retest aos $77 e depois continuação de queda e fazer a tal estrutura de fundo. Mas pronto, vamos continuar a acompanhar. Eu acho que esta zona é muito importante. Bullish, só ficarei se vir Solana a passar os $75 e mesmo bastante bullish quando ultrapassar o anterior alto mais baixo que está neste momento nos 120. Vamos ver onde é que ele vai fazer. Pode perfeitamente fazer aqui na zona aqui dos 77, que depois no futuro então será a referência para o anterior alto mais baixo. AVAX, Avalanche reagiu na Golden Zone também, e também muito semelhante a Solana na zona de suporte a suporte horizontal que nós aqui temos, com muita interação aqui de preço, como vocês podem ver na zona dos 24, 26 até aos $30 e $35. A questão é saber que se Solana numa estrutura macro ela continua de facto a fazer baixos mais altos, numa estrutura de curto prazo perdemos a zona aqui dos $66, portanto a tendência está descida até prova em contrário. Eu acho que esta linha de tendência que aqui está neste momento, a que eu estou a desenhar aqui a amarelo, vai ser uma linha de tendência importante. E tal como todas as outras, reparem, temos exatamente o mesmo cenário. Semana passada com queda muito agressiva, claramente zona de capitulação, buy pressure claramente aqui a surgir, pressão de compra, e nesta semana já tivemos novamente uma queda, mas neste momento também temos com raios de pressão de compra. Vai ser muito interessante ver como é que vai acabar a semana. Que tipo de raios é que nós vamos fazer aqui? Se tivermos uma vela vermelha cheia, aqui sim é mau sinal, é sinal que claramente ainda vamos ter tendência de maior descida, mas se começarmos a ver estes raios, ou mesmo aqui um martelo, ou quem sabe uma Dragonfly Doji Candle, que seria excelente, poderá ser uma estrutura de 3 pinos que estará aqui a formar-se e então atacarmos resistências superiores que podem, por exemplo, também ser encontradas aqui assim como eu estou a desenhar, que se casará mais ou menos agora com os $61, que é esta diagonal que vocês estão a ver, que é traçada desde 8 de fevereiro. BNB parecia que estava a fazer um triângulo ascendente, mas tal como muitas outras também tinha aqui camuflado ajudem-me lá, um Head and Shoulders, ok? Portanto, o Head and Shoulders veio quebrou, e quando quebra com resistência, veio tocar no raio, perto do raio inferior aqui na zona dos $212. É uma moeda que acho que poderá beneficiar com a questão de UST, com o problema que teve, com algumas dificuldades que Solana está a ter com a sua velocidade, e pode ser uma moeda que também beneficia sempre
do burn que é feito constantemente pelo CZ e pela Binance. Portanto, temos que ultrapassar esta zona aqui dos 358 dólares. É uma zona muito importante neste momento para BNB e tal como todas as outras raios de pressão de compra que aqui estão a surgir, mas relembro, altos mais baixos, baixos mais baixos. Ok? Qual é a tendência? Muito bem. Tendência de descida. Agora parecia aquelas senhoras ou aqueles senhores da televisão de antigamente, da telescola ou assim, em que falavam e ninguém os ouvia, mas respondiam também, a imaginar a resposta. Ora bem, XRP perdeu um suporte muito importante, ok? Que era a zona aqui dos 56 dólares, claramente a mostrar uma tendência de descida neste aqui que vocês estavam, como eu acabei agora aqui de desenhar. Os baixos estavam cada vez a ser mais agressivos, muito mais próximos, portanto não é bem um triângulo descendente, mas a pressão de preço estava claramente a atacar a parte inferior. Reparem, nós fizemos 2 toques então na linha de tendência superior, mas o terceiro toque já foi claramente mais abaixo, já não teve força. E quando assim é, significa que dificilmente ele vai aguentar o próximo suporte. Estamos a reagir numa zona que é fortíssima para XRP. Reparem, foi resistência em junho de 2017, foi suporte em 30 de julho, foi resistência em 24 em julho de 2019 e foi suporte também em fevereiro de 2021. Portanto, toda esta zona aqui assim é uma zona de fortíssimo suporte e se XRP aguentar isto, vamos trabalhar nesta parte superior, digamos assim, de preço. Se nós quebrarmos esta linha, reparem bem, vamos trabalhar na parte inferior e vai demorar bastante mais tempo a passar para esta parte superior. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer com o XRP. Está sempre muito dependente do que está a acontecer com o tribunal, lá nos Estados Unidos, e vamos aguardar então por maiores desenvolvimentos. Cardano bateu num ponto que eu já andava a falar há muito tempo. Lembra-se que eu tinha dito que se nós quebrássemos esta zona aqui de $1, 78 cêntimos, nós não tínhamos praticamente suporte e o suporte principal era esta zona aqui dos 30 e qualquer coisa dólares, 30 e qualquer coisa cêntimos. Foi exatamente onde ela reagiu, portanto esta linha aqui amarela é a Golden Zone, retração de 0,618 e foi exatamente aí que ela veio bater. Foi uma belíssima entrada para quem a fez aqui, era expectável que ela viesse aqui cair e era expectável também que ela reagisse nessa zona. Portanto, tal como todas as outras moedas, estamos numa tendência de descida, precisamos de recuperar a zona dos 79 cêntimos e só ficarei realmente bullish quando ultrapassarmos o próximo alto mais baixo, que neste momento está situado na zona de 1.25. Se perdermos esta zona aqui dos 36, 32, a próxima zona mais importante está a zona dos 0.19 aos 0.14 cêntimos no preço. Agora, aquilo que me parece é que nós provavelmente vamos aguentar um pouco mais esta estrutura aqui entre os 38 e a zona aqui dos 78. Não me admiraria ver aqui uma certa lateralização. Mais abaixo ou mais acima, é isso que é a minha dúvida. Se for mais abaixo, significa que temos menos força. Se for mais acima, significa que a vontade é mais rapidamente passarmos para patamares superiores. Mas muita calma, muita tranquilidade. Estamos em bear market. Isto pode efetivamente demorar bastantes meses para voltarmos a ter um mercado interessante. Ok? Para terminar, apenas o total market cap reagiu numa zona muito boa. Ele tinha perdido este suporte diagonal amarelo, mas reparem bem, mais uma vez, raio fortíssimo de pressão de compra que foi transversal a praticamente todas as moedas e esta semana estamos a fazer uma vela de indecisão. Eu sei que é terça-feira, ainda falta muito tempo, mas seria muito bom pelo menos manter esta vela de indecisão, que pode ser efetivamente uma reversão para depois virmos atacar a zona aqui de 1.7, mais ou menos trilhões de dólares, a zona de resistência 1.81, mas a principal resistência será 1.52 e depois 1.64 e depois quiçá então a zona de 1.83. Deixem-me só traçar aqui uma retração de Fibo e exatamente 1.53, 1.56 a primeira e depois 1.6070 que é a próxima zona de retração de Fibonacci. E pronto pessoal, espero que tenham gostado deste episódio. Já sabem, apoiem o canal, subscrevem, comentem. Há pessoal anda a comentar menos, não vos estou a oferecer dinheiro e o pessoal começa-se a cortar, mas já sabem que todo o dinheiro que eu ganho neste momento no YouTube é para doação, neste caso para a Ucrânia, mas depois podemos mudar isso no próximo mês, está bem? Beijinhos e abraços e até ao próximo episódio.